A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada My Stepson. Os antigos telhados de palha e telhados de telha estão silenciosamente localizados nas margens do rio Juba. A vida aqui flui lentamente, mudando pouco como a água de um riacho. De repente, um pequeno boato agitou a aldeia. Evaristo, viúvo há quase 14 anos, estava prestes a se casar novamente. Ele era gentil e discreto, fazendo com que toda a aldeia se mexesse e falasse sem parar. Em uma tarde ensolarada dourada como mel, o velho ônibus parou na cabeceira da aldeia. A porta do carro se abriu e uma mulher desceu. Sua figura é esbelta e flexível, o aldai cor de ameixa madura é justo, acentuando as curvas suaves. Seus longos cabelos negros caíam soltos sobre os ombros e sua pele branca era lisa como pérolas. Seus olhos estavam sorrindo, mas havia uma profunda tristeza escondida. O filho de Evaristo, Josué, está voltando do campo. Ele usava um velho chapéu de folha, parou de repente, todo seu corpo parecia estar hipnotizado. Seus olhos não deixaram sua figura, seu peito latejando com uma sensação estranha. Estava confuso como um vento passageiro, fazendo seu coração torcer. Essa é minha madrasta? O pensamento que acabará de passar fez Josué entrar em pânico. Não, ela é minha mãe. Regina, sua madrasta, tentou dissipar a emoção que acabará de passar em seu coração. Ela olhou para o outro lado do quintal, deixando um leve cheiro. Aquele cheiro suave, mas sedutor, o deixou pasmo. O casamento do Sr. Evaristo e Regina foi simples, aconchegante, cheio de risadas. Os vizinhos vieram lotados. O Sr. Evaristo tinha um sorriso raro no rosto, abraçando sua nova felicidade com sinceridade. Josué sentou-se em silêncio em um canto do pátio. Ele espionou Regina. Ela sorriu e disse baixinho, cumprimentando naturalmente a todos. Regina não é apenas bonita, mas há algo para lembrar para sempre, como perfume de flores silvestres no deserto, encantador e assustador. Regina curvou-se para uma velha de cabelos prateados, seu cabelo preto brilhante balançando ligeiramente. Um leve perfume toca o olfato de Josué, um aroma suave e familiar de flores de toranja. O cheiro o assustou, como uma marca invisível gravada em sua mente. A obsessão começa a partir daí. Josué notou uma onda estranha. Essa onda soprou pela casa no final da aldeia. Desde o dia em que Regina voltou, a casinha teve muitos sons novos. O farfalhar da vassoura do quintal todas as manhãs, o farfalhar das panelas na cozinha, o riso suave de uma mulher gentil voando ao vento. As coisas mudam sutilmente. Regina acordava cedo todos os dias, cozinhando, varrendo o quintal, lavando a roupa, cuidando de todas as refeições. Ela não falava muito, apenas trabalhava suavemente. Josué inicialmente tentou manter distância, fingindo ser obediente em silêncio. Toda vez que Regina ligava, ele tinha medo de si mesmo, medo da sensação estranha que estava tentando suprimir. Em uma manhã ensolarada, Josué voltou do campo. Na cozinha, Regina estava curvada sobre o grupo da cozinha. A delicada camisa azul clara de BABA abraçava sua figura suave. Seu cabelo estava amarrado frouxamente e alguns fios pendiam de sua nuca. A luz do sol penetrou pela janela, lançando um olhar caloroso em sua pele branca e lisa. Regina se virou, sorrindo brilhantemente. Josué, venha tomar o café da manhã. Estou cozinhando mingau de frango, assustou a mãe Josué. Ele estava envergonhado, seu rosto corado. Josué sentou-se à mesa de mingau, abaixou o rosto, sem ousar olhar para ela. A leve fragrância de seu corpo se espalhou por todo o espaço, o cheiro de cabelo, o cheiro de tecido, o que o deixou ainda mais confuso. Em uma tarde ensolarada, Regina trouxe água para o campo para Josué. Ela estava sob a árvore de arroz vermelho brilhante. Josué, descanse as mãos e beba água. Está ensolarado, ela gritou em voz alta. Josué correu de volta para pegar o copo d'água e, acidentalmente, sua mão tocou a ponta dos dedos dela. Em uma fração de segundo, como um choque elétrico, Josué se assustou e retirou a mão, o rosto quente. Regina sorriu levemente, sem perceber. Ela disse a Josué para beber água para não esfriar. Josué ficou em silêncio por um momento, seu coração se elevando com emoções estranhas, meio medo, meio prazer, como uma pequena onda tocando seu coração. Toda vez que Regina costurava as roupas de Josué na varanda, o sol da tarde brilhava em seus cabelos sedosos. Mãos esbeltas seguraram rapidamente a agulha. Josué sentiu seu coração palpitar. Regina perguntou suavemente: quando você não contou à sua mãe sobre a camisa rasgada? Se estiver rasgado, você não pode usá-lo.
Josué respondeu sem jeito: sim, estou com medo. Regina riu, sua voz clara: do que você tem medo? Eu sou minha mãe, que tem medo. Essa frase deixou Josué comovente e perplexo. Porque o sentimento nele por ela não é o mesmo que o amor mãe-filha. Josué começou a ficar com medo. Ele estava com medo de que seus olhos dissessem algo que ele não deveria, com medo de que seu pai soubesse, com medo de que ela notasse. Mas quanto mais assustado ele ficava, mais ele não conseguia impedir que seus olhos a seguissem toda vez que ela passava. Ele tentou dizer ao seu coração para ficar feliz por ela ter vindo, para ficar feliz por seu pai estar feliz, para esquecer esse sentimento. Mas toda vez que ele olhava para Regina, ouvindo sua voz gentilmente chamar filho, vendo sua figura inclinada na base da árvore, seu coração tremia novamente. Embora nada tenha saído dos limites, cada pequeno gesto de Regina, um olhar, um sorriso ou o momento em que suas mãos se tocam acidentalmente quando ela lhe entrega uma tigela de arroz, deixa o coração de Josué inquieto. Ele se sentia como se estivesse em um campo estreito, de um lado estava a razão, do outro lado estava o instinto. A cada dia que passava, ele se aproximava da beira do abismo. Regina parecia não saber de nada, ou permaneceu calma. Ela ainda o chama de filho, cuidando do pai e do filho como uma verdadeira esposa e mãe. Josué se revirou por muitas noites sem dormir, pensando nos olhos de Regina, sua pele branca e lisa, seu sorriso gentil. Ele sabia que estava errado, mas não conseguia controlar seu coração. Sob a cobertura pacífica da casa no final da aldeia, uma corrente subterrânea começou a fluir, poderosa e invisível. Isso levou Josué e Regina a uma espiral emocional que ambos tentaram negar. Os dias calmos são apenas o começo de um fogo instintivo latente, esperando para queimar. A casa no final da aldeia parecia estar vestindo um casaco novo desde o retorno de Regina. Ela não se parece com as mulheres por aqui. Regina era jovem, sua pele era rosa e branca, e sua figura esbelta estava cheia de vitalidade. Todas as manhãs, a camisa que ela usava abraçava suavemente seu corpo esguio. O manto esvoaçava levemente ao vento, às vezes fazendo com que Josué se afastasse rapidamente, com medo de que seu olhar parasse por mais tempo do que o necessário. Todas as tardes, quando Josué voltava do campo, Regina se sentava na varanda, com as mãos remendando delicadamente as roupas para o pai e o filho. A lamparina a óleo tremulava em seu rosto gentil, fazendo com que Josué às vezes não ousasse se aproximar. Ele apenas ficou em silêncio no escuro, observando seus movimentos pequenos, mas femininos. Cada batida da mão costurando, cada leve aceno de cabeça fazia seu coração palpitar. Quando escureceu, Regina sentou-se em uma cadeira baixa de madeira, segurando a camisa de Josué e remendando os ombros rasgados. Josué saiu dos fundos da casa, de repente atordoado por seu olhar sob a lamparina a óleo brilhante, e seu rosto parecia estar coberto por uma névoa mágica. Josué, quando você rasgou essa camisa? Ela perguntou, sua voz um pouco reprovadora, mas atenciosa. Mamãe conserta o tempo todo, mas não acaba. Josué sentou-se ao lado dela, tentando manter sua aparência natural. Eu não percebi, porque eu estava carregando uma enxada e a enganchei em um galho. Regina sorriu, balançando a cabeça levemente. Suas mãos rapidamente perfuraram a agulha, cada fio estava firme. Josué olhou para aquelas mãos, pequenas, macias, mas que o fizeram querer agarrá-las. Esse pensamento fez todo o seu corpo queimar. Ele ficou surpreso. Você é minha mãe. Ele engoliu em seco, virou o rosto, mas as emoções em seu coração eram como um fogo fumegante, nem queimando nem extinto. Embora nada tivesse cruzado a linha moral, cada pequeno gesto de Regina, um olhar, um sorriso ou o momento em que suas mãos acidentalmente se tocaram quando ela lhe entregou uma tigela de arroz, atingiu uma semente estranha em seu coração. Ele se sentia como se estivesse parado na beira de um campo estreito, de um lado racional dizendo-lhe o que fazer, do outro lado havia um instinto selvagem. A cada dia que passava, ele se aproximava da beira do abismo que sabia que não deveria se aproximar. Regina parecia não saber de nada, ou se sabia, permanecia incompreensivelmente calma. Ela ainda o chama de filho, ainda cozinhando, lavando e cuidando de seu pai e filha como uma verdadeira esposa e mãe. Mas é essa proximidade que torna tudo frágil, como uma rede pronta para romper o cordão. Josué se revirou por muitas noites sem dormir, deitado olhando para o teto escuro, pensando no olhar nos olhos de Regina quando ela pediu ajuda, sua pele branca e lisa ao sol da tarde, o sorriso gentil toda vez que ela chamava, Josué, venha jantar. Ele sabia que estava errado, que seus pensamentos estavam errados, mas não conseguia controlar o desejo que crescia em seu coração.
Os primeiros dias de paz são também os dias em que as ondas subterrâneas começam a se formar. Sob a concha do silêncio, algo estava prestes a explodir, só que ninguém sabia aonde isso os levaria. Naquela manhã, estava ensolarado depois de uma longa chuva e o ar estava fresco. O senhor Evaristo carregou sua enxada para o campo como de costume. Josué também usava um chapéu para cortar a grama na beira do campo no final da aldeia. Regina levantou-se cedo em casa para cozinhar arroz, enquanto cantava baixinho uma música country. Ninguém esperava que fosse a última manhã. Perto do meio-dia, o sol estava alto e o calor intenso queimava os campos. O senhor Evaristo estava arando o campo, parou de repente, abraçando seu peito. Sua respiração estava apressada e a picareta caiu no chão. Ele cambaleou e desabou entre as camas verdes. O fazendeiro próximo correu de volta e ligou, mas não houve resposta. O senhor Evaristo morreu de derrame. As pessoas apressadamente chamavam de volta para a aldeia. Josué, Josué está de volta rápido, seu pai caiu no campo. Josué jogou sua foice, com o coração batendo forte, e correu meio vivo e meio morto em direção ao campo de seu pai. Ao chegar, Evaristo foi colocado em uma esteira improvisada. Seu rosto estava pálido, seus olhos estavam bem fechados e suas mãos caíam. Josué se ajoelhou e gritou: "Pai, acorde, pai." O vizinho puxou de volta, com a voz embargada: "Josué, seu pai se foi, filho, ele deve ter tido um derrame, está muito ensolarado." Josué ficou atordoado, balançando a cabeça em descrença. Suas lágrimas brotaram e depois explodiram em soluços. A notícia da morte do senhor Evaristo rapidamente se espalhou para a aldeia. Regina estava na cozinha, o cheiro de arroz era perfumado e, quando ouviu os passos apressados, saiu correndo. Vendo os vizinhos entrando, ela ouviu: "Regina, vá para o campo agora. Senhor Evaristo, ele caiu, ele não vai sobreviver." O canteiro de arroz caiu de sua mão e caiu no chão. Regina ficou estupefata, com os olhos arregalados de horror. Então ela correu para fora da casa, correndo como um vôo pela estrada de terra vermelha. Seus chinelos caíam a qualquer momento. Seus longos cabelos esvoaçavam, espalhados ao vento. Quando ela chegou, encontrou Josué abraçando o senhor Evaristo, engasgado com as lágrimas. "Irmão, por que você me deixou? Deixa Josué e vai, irmão." O grito de Regina se misturou com o de Josué, fazendo com que todo o campo caísse. O funeral do senhor Evaristo foi realizado de forma simples, mas cheia de cerimônias. Toda a aldeia veio vê-lo partir para seu local de descanso final. Josué estava vestindo uma túnica branca de luto. Seus olhos estavam fundos porque ela estava acordada à noite. Regina se ajoelhou ao lado do altar, o cabelo caindo até os ombros. Sua blusa branca estava encharcada de lágrimas e seu lindo rosto agora estava emaciado, pálido de dor extrema. Os aldeões lamentaram a situação da mãe e da filha. Alguém murmurou: "Senhor Evaristo partiu tão de repente, e essas duas mães e filhas sobreviveram." O sussurro carregava ansiedade, mas também continha uma curiosidade indescritível. Quando o último saiu, apenas Josué e Regina ficaram em frente ao altar do senhor Evaristo. A casa de 3 compartimentos era ainda mais fria e assustadora. Não havia mais a tagarelice de seu pai, não havia mais sua voz contando histórias antigas, apenas 2 sombras, uma mais jovem, outra mais jovem, sentadas em silêncio em frente à fumaça do incenso. A fumaça do incenso voou, misturada com o cheiro de incenso, tornando o espaço ainda mais melancólico. A partir desse dia, a vida de Regina e Josué caiu em um vazio que não podia ser preenchido. Regina ainda se levantava cedo para cozinhar, lavar a roupa e varrer o quintal como antes, mas seus olhos estavam sem vida e seu sorriso gentil desapareceu gradualmente. Josué também ficou quieto. Ele foi trabalhar, lavou o rosto, sentou-se na varanda, olhou para o céu e não sabia o que estava pensando. Eles moravam na mesma casa, sob um telhado de telhas, comiam a mesma bandeja, mas como 2 sombras perdidas, ninguém ousava falar primeiro. Foi apenas à tarde, quando a luz do sol se desvaneceu atrás do dossel de bambu, que a casa afundou no mais pesado silêncio, onde apenas o vento assobiava através do velho telhado de telha e os soluços das 2 pessoas. Nos dias que se seguiram ao funeral, a pequena casa parecia ter sido sugada por todo o calor. Não houve risos ou conversas, apenas o som da vassoura de Regina varrendo silenciosamente o quintal todas as manhãs e os passos de Josué voltando do campo para casa, pesados, cansados. Josué estava mais calado, menos falante. A cada refeição, ele apenas comia em silêncio, não olhava para cima, não dizia uma palavra. Ele foi para a cama cedo,
Levantou-se cedo, trabalhou como uma máquina, como se quisesse se esconder no trabalho. Ele queria esquecer a tristeza e uma emoção assustadora que estava crescendo em seu coração. Regina não estava melhor. Ela ainda acordava de seus sonhos, cuidando do café da manhã, lavando roupa, remendando roupas, tudo tão meticuloso quanto antes, mas seus olhos estavam vazios. Desde o dia em que o Sr. Evaristo morreu, ela tem sido como uma pessoa desorientada, sem um ponto de apoio. O vazio na casa não era apenas por causa da falta de um proprietário, mas também porque seu próprio coração começou a ceder. À noite, quando Josué apagou a luz do quarto ao lado, Regina estava deitada, revirando-se em sua cama familiar. A escuridão cobria toda a casa e o vento assobiava suavemente pelos parapeitos das janelas. Ela abriu os olhos e olhou para o telhado de telha variegada. Suas mãos abraçaram o cobertor com força e seu corpo parecia queimar em ondas. Ela sentia a falta do Sr. Evaristo, mas tudo se foi. Agora, Regina é deixada sozinha. Josué ainda estava lá, andando pela casa todos os dias. Ele olhava para ela todas as manhãs, chamando sua mãe, mas o olhar em seus olhos não era mais o mesmo de antes. Regina notou que toda vez que ela se inclinava sobre o grupo da cozinha, toda vez que ela entrava do poço com as roupas molhadas grudadas no corpo, o olhar de Josué se tornava estranho. Ele não falou, mas ela sabia que cada ato de cuidado agora era como pequenas ondulações no lago aparentemente calmo, preenchendo o vazio da casa. A solidão atormentadora e os olhos que se encontraram em silêncio empurraram os dois corações perdidos para mais perto do que nunca. Como uma ponte suspensa que é cortada no meio de uma tempestade, todos os limites morais de repente se tornam frágeis. A noite chuvosa das fraldas está chegando, trazendo consigo o convite de um instinto que não pode ser recusado, prometendo uma explosão cheia de pecado, mas também cheia de libertação. Naquela tarde, o céu estava nublado e nuvens escuras cobriam todo o céu. Josué voltou do campo, encharcado de suor, o cabelo caindo até a testa em mechas. Ele tinha acabado de passar pelo portão e parou. No quintal, Regina estava lavando roupa embaixo do poço. Ela se abaixou para torcer a toalha. A água do poço espirrou em sua camisa e a fina camada de BABA grudou em seu corpo. As curvas suaves aparecem apaixonadamente. Amante de Josué Congelou. Seu olhar estava fixo naquela figura esbelta. Suas costas eram ligeiramente curvas, sua cintura era fina e seu cabelo molhado grudava nas costas. Uma sensação de queimação de repente surgiu em seu coração. Josué se virou rapidamente e correu para dentro da casa, seu coração batendo como o tambor da aldeia na guilda. Seus lábios morderam com força, murmurando em sua respiração: "Louco, eu sou louco." A imagem de Regina encharcada em minha mente para sempre. Naquela noite, choveu, a chuva foi persistente, crepitando e caindo no telhado de telha, tornando a noite ainda mais longa e solitária. Josué não conseguia dormir. Ele sentou-se em silêncio na varanda, as mãos na cabeça, os olhos fitando a escuridão em frente ao pátio. A chuva tornava o vento mais frio, mas seu coração estava quente como um fogo ardente, uma irritação que não podia ser nomeada. Regina saiu silenciosamente da sala, segurando a toalha na mão. Ela usava uma camisola fina, mangas altas de mandioca e longos cabelos pretos soltos nos ombros. Sua voz era leve como a chuva. "Você ainda não dormiu?" Essa declaração assustou Josué. Ele se virou apressadamente. Sob a luz amarela rastejante, ela apareceu vagamente, como um sonho cheio de tentação. A camisola fina desenha cada curva sedutora. Seu rosto estava levemente corado por causa do vento frio, e seus olhos não conseguiam esconder um pouco de tremor. A respiração de Josué ficou pesada e o espaço pareceu se condensar. Ele sentiu uma atração invisível. "Sim, não consigo dormir", respondeu Josué, com a voz embargada. Regina gentilmente veio e sentou-se ao lado dele. Os dois sentaram-se próximos um do outro em meio ao som da chuva e do vento. A distância entre eles é estranhamente frágil. Ninguém se atreveu a mencioná-lo. Depois de um tempo, Josué de repente se virou e pegou a mão de Regina. A mão dela era macia e quente, mas tremendo levemente na mão dele. "Mãe", ele chamou, sua voz rouca, cheia de desespero e desejo ardente, um desejo que não podia ser escondido. Regina não retirou a mão, olhando para ele. Seus olhos brilharam, era uma profunda contradição, ao mesmo tempo preventiva e séria. "Josué, não deveríamos", disse ela, mas era suave, fraco, como se estivesse falando consigo mesma, uma garantia desesperada de si mesma. Ambos ficaram em silêncio, apenas o som da chuva caindo pelo telhado, como se sussurrando,
como se torcendo pelo que a consciência estava tentando impedir. O espaço pareceu parar, o coração de Josué batendo forte em seu peito. Ele se inclinou, abraçando-a em seus braços. Regina tremia em seus braços, o calor de seu corpo envolvendo-a. Todos os reinos morais pareciam desaparecer. Ele se abaixou, seus lábios tocando os dela, sem hesitação, não suavemente, mas intensamente, instintivamente como um fogo queimando no meio da noite fria. Regina se assustou por um momento, mas depois não o afastou. Ela deixou nos braços de Josué, seus lábios tremendo sob seu beijo instintivo. No começo, ela queria afastá-lo, queria gritar que os dois estavam errados, que esse era um relacionamento que não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido. Mas então, como uma corrente elétrica correndo por sua espinha, ela fechou os olhos ligeiramente e respondeu. A chuva na varanda ainda caía uniformemente, estalando como um sussurro fantasmagórico, o sussurro da longa noite na velha casa. Em meio à solidão que perdura desde a morte do Sr. Evaristo, as duas pessoas perdidas se aproximam como homens famintos, encontrando um refúgio final. Tudo ficou embaçado. Josué conduziu Regina para dentro da câmara, cada passo como se tivesse entrado em um lugar proibido. A pequena sala, que antes fora a casa de seu pai, agora estava cheia da luz sonhadora da lamparina a óleo rastejante. Todos os móveis ainda estão no mesmo lugar, mas não há mais o calor do falecido. Ele forçou Regina a entrar na porta do quarto e cerrou seus lábios rosados intensamente, com saudade. Ao mesmo tempo, sua mão rastejou para dentro de sua camisa e acariciou os seios fartos que estavam soltos atrás de sua camisola, e sua outra mão apertou a cintura pequena da mulher que estava se entregando ao seu beijo. Os dois foram para a cama seca. Tudo estava em silêncio, apenas os batimentos cardíacos dos dois homens foram apanhados em um vórtice sem caminho de volta. Regina sentou-se na beira da cama, as mãos agarrando a borda da camisa como se lutasse consigo mesma entre a razão e o desejo. Mãe! Não, é impossível, ela sussurrou, sua voz trêmula como a brisa do início do inverno. Ela olhou para ele com olhos contraditórios. Josué se ajoelhou na frente dela, estendeu a mão e tocou seu ombro levemente, e então puxou suavemente sua camisola fina. Ele escorrega da pele lisa. Pele branca como pérola apareceu. Mãe, não me afaste. Eu preciso de você, eu realmente preciso de você, disse Josué, com a voz rouca, os olhos cheios de súplicas desesperadas. Regina fechou os olhos, deixando-o liderar. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho, rolando pela bochecha, mas ela não chorou de arrependimento. Eram as lágrimas de libertação, dos instintos que haviam sido reprimidos por muito tempo, do desejo que estava fervendo em seu coração que ela havia negado tantas vezes. Agora, ele se inflama. Josué colocou os lábios em sua pele, tocou seu pescoço e ombros e depois deslizou por cada parte de seu corpo que ele só usou espiar através do corpete fino antes. A cabeça de Josué se inclinou para seu último corpo fechado e brincou com ele. O corpo de Regina tremia a cada batida, mas ela não se esquivava mais. Suas pernas continuavam a se espalhar para que Josué pudesse desfrutar de suas atividades na floresta de mel. Ela o esfregou com as mãos, um abraço como uma pessoa flutuando no meio de uma enchente encontrou um ombro para se agarrar. Mais tarde, Regina se recusou a empurrar a cabeça de Josué para longe e ele pegou seu olhar e olhou para cima e agarrou seus lábios novamente. Ele rapidamente tirou tudo o que estava emaranhado em seu corpo, apertou-a sob seu corpo e lentamente entrou nela. Eles se misturam, não mais madrasta e enteado, não mais nome moral, apenas duas pessoas feridas veem uma outra por causa de um vazio em seus corações, um vazio que não foi preenchido por muito tempo. Aqui, todos os laços são quebrados, apenas o instinto lidera o caminho. O som da chuva lá fora misturava-se com a respiração apressada na pequena câmara, os gemidos suaves, os sussurros no meio do alambique, como o conjunto mais melancólico que o destino havia arranjado. Todos os limites morais desapareceram, deixando apenas dois seres humanos nus. Josué abraçou Regina com força, suas mãos apertando sua cintura, puxando-a para perto de seu colo, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Ele sussurrou em seu ouvido, Mãe, não fique longe de mim, nunca fique longe de mim. Sua voz estava cheia de desejo e possessividade. Regina fechou os olhos, as lágrimas ainda rolando, mas suas mãos apertaram as costas dele, mas obviamente, uma resposta instintiva. Ela também precisava dele, ela precisava dessa pulseira. Na manhã seguinte, a luz do sol do primeiro dia entrou pela abertura da porta, brilhando na pequena sala. Regina accorda no braço de Josué. Ele ainda estava dormindo,
Seu rosto estava tão pacífico quanto de uma criança e suas mãos ainda estavam enroladas em volta da cintura dela como se ele estivesse com medo de perdê-la. Regina gentilmente estendeu a mão e acariciou sua bochecha, sentindo como se estivesse tocando uma parte de si mesma, familiar e culpada. Um tormento penetrou em seu coração. Ela suspirou, puxou o cobertor para cobrir o peito e fechou os olhos. Lá fora, o som de galinhas cantando ecoava desde o início da aldeia. A vida na aldeia continuou, tudo parecia normal, mas nesta sala, tudo era diferente daquela noite. Entre Regina e Josué não há mais uma distância mãe-filha, mas um afeto secreto, proibido, saudoso. Ao amanhecer do dia seguinte, a luz do sol entrou pela abertura da porta, não iluminando mais a sala como antes. A última estação da noite passada mudou tudo para sempre, semeando uma semente tabu no coração de Regina e Josué, cheio de culpa, mas também assombroso. Eles sabem que cruzaram a linha de não voltar atrás, e as consequências permanecerão com eles pelo resto de suas vidas. A noite fatídica passou, a vida na casa no final da aldeia mudou. Essa mudança ocorreu em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, ninguém mencionou o que havia acontecido. Mas entre Regina e Josué, uma corda invisível os uniu. Essa corda agora está apertada, não há como separá-la. Durante o dia, eles ainda vivem como mães e filhos normais. Regina cozinha arroz, varre o quintal, lava roupas e cuida do jardim. Josué sai para trabalhar, ajudando nas tarefas da aldeia. À noite, Josué come e limpa, tudo corre de acordo com o padrão antigo. Mas as coisas são diferentes. Seus olhos trocavam toda vez que se encontravam acidentalmente ou quando suas mãos se tocavam ao carregar uma bandeja de arroz, ao lavar xícaras. Esses toques têm uma cor diferente, silenciosos, cheios de tormento, mas também estranhamente intensos. Ambos sabiam que estavam no caminho errado, tendo cruzado a linha de não virar. Voltar não parece mais fácil. Todas as noites, na escuridão do pequeno quarto de Regina, Josué caminhava silenciosamente pela velha porta de madeira, a porta rangendo muito suavemente. Ele rastejou para dentro do cobertor e abraçou Regina. Algumas noites, eles não precisam dizer nada, apenas aquele abraço é o suficiente. Isso fez com que os dois se sentissem à vontade. Algumas noites, eles não faziam mais nada, apenas ficavam juntos, ouvindo a respiração constante um do outro, ouvindo o som da chuva caindo uniformemente do lado de fora dos beirais ou o som do vento soprando através do telhado de telha seca. Era como se apenas um ao outro pudesse entender e preencher o vazio em nossos corações. A boca da vida e o escrutínio constante. Aqueles dias tranquilos não duraram muito. Nesta aldeia de Tanoa, qualquer coisa pode se tornar um boato. Os rumores são como gotas de chuva, infiltram-se em todos os cantos. No início, eram apenas alguns olhos curiosos. As velhas sentadas do lado de fora do mercado olharam para Regina e se viraram para sussurrar: "Por que você quer estar no fruto de uma mulher tão jovem?" Josué parece ser amigável com ele. Em seguida, outra pessoa acrescentou: "Não há nada de bom em um filho morar sozinho com sua madrasta." Regina ouviu essas palavras enquanto comprava legumes no mercado. Ela fez uma pausa, seus ombros tremeram levemente e seu rosto ficou pálido. O monte de vegetais que ela acabará de segurar na mão de repente caiu no chão e ela se afastou rapidamente, mesmo sem perceber. Quando chegou em casa, sentou-se admirada na varanda, os olhos de Regina olhando para longe, como se estivesse procurando uma saída sem esperança. Josué entrou do campo e a viu sentada de bruços. "Regina, o que há de errado com você?" Ele perguntou baixinho, sua voz cheia de preocupação. Depois de um tempo, ela falou, sua voz suave, quase sussurrando: "As pessoas estão começando a falar, Josué, estão desconfiadas." Josué cerrou os punhos. Ele sabia que esse dia chegaria, mas não pensou nisso tão cedo. Ele olhou para ela, seus olhos estavam firmes e sua voz era baixa: "Ignore-os, eu não me importo, eu só preciso de você." Regina se virou para olhar para ele, com os olhos tristes. Ela balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. "Mas eu me importo, Josué. Eu vivi tanto tempo, entendo como a vida é assustadora." O silêncio durou muito tempo, apenas o som do vento farfalhando do lado de fora das fileiras de bambu, o som de folhas secas batendo umas nas outras. A partir desse dia, Regina se limitou ao mercado e se comunicou menos com as pessoas. Ela evitou os olhos de seus vizinhos, não mais sentada na frente da varanda todas as tardes como antes. Regina começou a fechar a porta do quarto ao cair da noite e não deixou mais Josué ir. Josué não suportou essa separação.
Ele sentiu como se houvesse um fogo queimando em seu coração. Uma noite, quando tudo estava em silêncio, com apenas grilos cantando, Josué bateu levemente na porta do quarto de Regina. Ela abriu a porta para ele. Só para ver você, sua voz implorou. No quarto, Regina sentou-se enrolada na beira da cama. Suas lágrimas fluíram longas, encharcando seus travesseiros. Ela mordeu o lábio e sangrou. Sua mão tremeu e agarrou a trava da porta de madeira. No final, ela não abriu, o silêncio dilacerante causou-lhe dor. O som dos passos de Josué se afastou silenciosamente. Eles começaram a evitar um ao outro, como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre eles. As refeições tornaram-se curtas, apressadas, sem mais trocas de olhos gentis, sem mais toques acidentais nas mãos. Era como se nada tivesse acontecido, mas foi aquele silêncio, aquela distância constrangedora, que tornou os dois ainda mais dolorosos. Regina tinha insônia constante, os olhos fundos, o rosto emaciado e a fadiga era palpável. Josué está frustrado e irritado com tudo. Um dia, ele saiu para o campo de um sonho e voltou para casa no escuro. Eles estão gradualmente estrangulando uns aos outros na concha moral que a própria sociedade ergueu, da qual eles próprios não podem escapar, como dois peixes presos em um lago de prisão. E então, o que Regina mais temia veio disso. Uma tarde, enquanto Regina tirava água do poço da aldeia, Amélia, uma vizinha de longa data, passou. Ela parou, resistiu e perguntou com voz adunca: Senhorita Regina, você está aqui agora? Você não planeja dar mais um passo? Regina fez uma pequena pausa, ela tentou manter a calma, forçando um sorriso irônico: Estou acostumada a estar aqui. Amélia riu, sua voz pegando o telefone alto o suficiente para alguns dos vizinhos ao redor ouvirem. Morando lá com os meninos, as luzes estão acesas no quarto todas as noites. Você acha que somos todos cegos? Esta aldeia tem todos os seus olhos, senhorita. Não deixe o senhor Evaristo ser culpado sob as fontes douradas e humilhar os túmulos de seus ancestrais. Regina estava atordoada, seu rosto pálido como papel. Sua mão agarrou o balde de água com tanta força que ela tremeu. Amélia se afastou, com um longo suspiro. O apito era como uma lâmina cortando o coração de Regina. Naquela noite, Regina chegou em casa, fechou a porta com cuidado e sentou-se em silêncio em frente ao altar de Messier de Evaristo. A fumaça do incenso encheu o espaço. Regina olhou para a fotografia em branco, lágrimas rolando pelo rosto. Irmão, me desculpe, ela sussurrou. Naquela noite, depois de oferecer incenso ao senhor Evaristo, Regina sentou-se no escuro. Ela não acendeu a luz, nem disse uma palavra. O som do velho leque rangendo na parede, aquele som tímido não conseguia abafar o som de seu coração. Seu coração estava se mexendo violentamente. Cada palavra que Amélia dizia era como uma daga em seu coração, não porque estivesse errada, mas porque estava cruelmente certa. Expôs todos os seus segredos. Regina costumava pensar que ela poderia se esforçar, ela poderia manter tudo normal, enterrar aquela emoção errada no fundo de seu coração. Mas quanto mais estava escondido, mais se tornava aparente, e agora era visível à boca do mundo, frio, cruel e implacável. Tarde da noite, Josué voltou para casa, com um andar pesado, o rosto escuro como o céu antes da tempestade. Ele entrou e estava prestes a chamar Regina, quando a viu sentada no altar, com o rosto branco, os olhos vermelhos de lágrimas. Regina, Josué chamou baixinho, sua voz rouca. Regina se virou para olhar para ele por um longo tempo, seus olhos cheios de sentimentos. Então ela se levantou e entrou no quarto. Ela não disse uma palavra, a porta da câmara se fechou. Ele esperou na varanda. Josué sabia em seu coração que algo havia quebrado, e desta vez poderia não ser salvo. Esse fragmento era muito grande, a decisão de sair foi assada em dor e tormento constante. Eles não tinham a quem se agarrar na aldeia que os havia rejeitado, nenhuma maneira de esconder a chama tabu que estava latente. Somente o caminho à frente, embora escuro e cheio de espinhos, pode dar-lhes a chance de viver fiéis ao seu amor pecaminoso, mesmo que tenham que fugir do mundo para sempre. A escolha de Regina e Josué é dolorosa, refletindo profundo conflito entre sentimentos pessoais e pressão social. Eles optam por deixar tudo para proteger seu amor, mesmo sabendo que é considerado tabu pela sociedade. Isso mostra o desejo de ser fiel às emoções, mas também expõe a tragédia de ter que fugir implacavelmente para escapar do julgamento. Sua escolha não foi de felicidade completa, mas uma troca dolorosa, pois eles tiveram que desistir de sua honra, sua pátria e sua própria identidade. No entanto,
A história também levanta questões sobre limites morais e o direito de ser amado. Regina e Josué podem ser vistos como errados aos olhos da sociedade, mas seus sentimentos são a única coisa que os faz se sentirem vivos. Vale a pena sacrificar tudo isso pela felicidade pessoal, mesmo que isso implique uma série interminável de tragédias? Esta é uma questão em aberto, sem resposta certa ou errada, mas depende de como cada pessoa vê o amor, a moralidade e o valor da liberdade pessoal. 2 dias depois, Regina arrumou seus pertences. Ela silenciosamente embalou uma mala velha. O som de rodas rolando no chão soava seco, pesado como uma despedida sem palavras. Josué tinha acabado de sair do banheiro e, quando viu isso, correu para segurar a mão dela. Para onde Regina está indo? Regina me disse para ouvir, disse Josué. Regina ficou em silêncio, os lábios franzidos. Ela disse suavemente: não podemos viver assim para sempre. As pessoas já começaram a falar. E então haverá muitos mais. Josué apertou a mão dela com força, sua respiração contra a nuca dela. Ignoros. Eu vou embora, com quem você mora? Eu não aguento. Eu te amo. Eu sei. Regina virou o rosto, seus olhos estavam vermelhos e as lágrimas não caíram desta vez. Ela chorou o suficiente, lutou o suficiente. Não podemos nos amar assim. Josué, ninguém vai aceitar. Estou cansado, estou com medo. Ela afastou a mão da mão dele. Regina disse suavemente: estou planejando ir para a Somália para trabalhar na padaria de um conhecido e vou alugar um quarto privado. Você fica. Josué ficou estupefata, seu coração sufocado. Ele sentiu que o chão sob seus pés parecia desmoronar. Não. Onde quer que você vá, você vai. Eu não vou mais deixá-lo sozinho. Regina gritou, os olhos de Josué olhando para ela com seriedade, dolorosamente, não mais olhar de uma criança para sua madrasta. É o olhar de um homem para a mulher que ele ama. Aquele olhar a fez suavizar. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo e, finalmente, Regina apenas disse: se você for, você tem que ir longe, para que ninguém saiba. Não se chamem mais de mãe e filha. Josué Ascensiu, sem hesitar. Poucos dias depois, um ônibus da cidade parou na cabeceira da aldeia. 2 figuras se aproximaram, um homem e uma mulher, carregando malas e chapéus tão simples quanto estranhos. Eles não cumprimentaram ninguém, não disseram nada, apenas as pessoas que estavam de pé de repente viraram a cabeça para olhar para eles. Eles sussurraram: a mãe e a filha do Sr. Evaristo se foram. No carro, Josué agarrou a mão de Regina, que segurou com força. Ela encostou a cabeça no ombro dele, seus olhos distantes olhando para o lugar de onde tinham acabado de sair. Nós realmente não temos um caminho de volta, disse ela baixinho. Josué apertou a mão dela com mais força. Está tudo bem, contanto que você não me deixe, eu irei aonde quer que eu vá. Regina sorriu levemente, sua voz triste. De agora em diante, não me chame mais de mãe, apenas me chame pelo nome. Josué Ascensiu. Pela primeira vez, ele chamou o nome da mulher ao lado dele, Regina. E assim eles deixaram a aldeia como 2 criminosos em fuga. Mas eles não se escondem de si mesmos, eles só querem ser reais. Mesmo que essa verdade afaste o mundo inteiro. A cidade somali não é muito movimentada, o suficiente para um casal deixar o país sem receber muita atenção. Eles alugaram um quarto de motel com menos de 10 metros quadrados. O quarto é simples, mas é um lugar onde eles encontram paz. Regina se candidatou a um emprego em uma padaria. Josué trabalha como auxiliar de armazém em uma serraria. O trabalho foi árduo, mas eles aceitaram. Apenas fiquem juntos, mesmo que não tenham um nome. Todas as noites, depois de tomar banho e comer, eles se sentam juntos assistindo TV velha ou simplesmente ficam quietos e se abraçam. Uma noite, Regina esfregou o peito de Josué e sussurrou: se ao menos tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes. Josué acariciou o cabelo dela e respondeu: mas se não fosse por essa situação, provavelmente não teria notado você. Ambos riram juntos, um sorriso triste como uma risada do destino. Eles entenderam que esse tipo de amor nunca teria a luz do dia. Será para sempre a escuridão, o segredo entre vocês dois. Mas em uma cidade pequena como a Somália, ainda não é fácil dormir em paz. Josué começou a ouvir algumas fofocas na oficina. Um trabalhador perguntou: ei, e você e aquela garota? Vejo que continuamos juntos. Josué riu: os parentes deles estão longe, irmão. O outro homem sorriu:
parentes com as mãos cerradas com força. Regina também ouviu algumas palavras da vizinha à sua frente. Que tipo de irmã você mantém a porta fechada à noite? Por muito tempo, posso ouvir o som de guinchos. Regina não respondeu, apenas sorriu. Sua espinha estava fria e ela sabia que a cortina estava rasgando. Certa tarde de domingo, Josué foi comprar remédio para resfriado para Regina, que estava com uma leve febre. Quando ele chegou ao final do beco, ele parou. Em frente ao portão do albergue, havia um homem de meia idade de pé. Suas mãos estavam cerradas, seus olhos olhando para a porta do quarto do motel. Ele não era outro senão o Sr. Filinto, um amigo próximo do Sr. Evaristo, que compareceu ao seu casamento há alguns anos. Josué ficou pálido, suando profusamente, e diminuiu a velocidade, tentando manter a compostura. Tio Filinto, Josué chamou. O Sr. Filinto se virou, olhando para Josué da cabeça aos pés, seus olhos parecendo perfurar seu casaco. Você e Regina moram aqui. Josué não falou. Ele se aproximou, com a voz baixa. Eu realmente pergunto, o que você está fazendo? Sua madrasta, nora do meu melhor amigo, esposa do seu falecido. Josué olhou para ele, seus olhos estavam vermelhos e sua voz embargada. Sinto muito, mas eu a amo, não posso viver sem ela. O Sr. Filinto deu-lhe um tapa na orelha como o céu. Josué cambaleou, ainda segurando a bolsa de remédios na mão. Você é um professor perdido, você contaminou a honra de seu pai. Você não sabe mais o que é vergonha. Josué não resistiu, apenas abaixou a cabeça, cerrou os dentes e aguentou. Do quarto do motel, Regina ouviu uma comoção e saiu correndo. Quando ela viu o Sr. Filinto, ela ficou chocada. Irmão Filinto, ela chamou. O Sr. Filinto se virou para ela, os olhos cheios de raiva, misturados com decepção. Eu não esperava isso. Eu pensei que você era o único que sabia. Você mora com ele como marido e mulher neste quarto de motel? Você não se sente humilhado? Regina começou a chorar, mas não justificou, ela apenas ficou lá, seus olhos implorando. Ela não abriu a boca porque sabia que todas as desculpas não tinham sentido agora. O Sr. Filinto olhou para os dois uma última vez e foi embora. Sua sombra desapareceu gradualmente na curva. Sua sombra envolve uma parte de seu passado, honra e o último vínculo moral. A porta do quarto do motel se fechou atrás do Sr. Filinto, deixando uma lacuna sufocante. Regina ainda estava de pé como petrificada no meio da porta. Suas lágrimas ainda não haviam sido enxugadas e suas pernas tremiam. Josué colocou a bolsa de remédio sobre a mesa, se aproximou e a abraçou, mas ela não respondeu como de costume. Em vez disso, ela removeu a mão dele. Chega, Josué, estou errado. Tudo está quebrado, não temos mais estradas. Josué não falou, apenas olhou para ela, seus olhos estavam vermelhos e sua voz rouca. Então, o que você acha agora? Você quer me deixar para trás? Regina se virou, as mãos cerradas contra a lateral da cadeira. Tio Filinto foi a última pessoa a saber disso. Se ele soubesse, mais cedo ou mais tarde toda a aldeia saberia. Eu não quero que esse passado me siga pelo resto da minha vida. Josué ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse lentamente, então continue comigo, eu irei de novo. Vá mais longe, vá para um lugar onde ninguém saiba quem você é. Não há passado, não há mãe e filha. Somos um casal, 2 amantes, só isso. Regina balançou a cabeça, sorrindo fracamente, com a voz embargada, acho que é simples demais. Quanto ao mundo, há também a tua consciência e também o teu pai. Ela engasgou quando disse isso e olhou nos olhos de Josué. Os olhos que ela tinha visto eram a última luz de sua vida, mas agora, eles refletiam um futuro sombrio sem saída. Regina, Josué não ligou mais para a mãe, sua voz suavizando. Eu não preciso que ninguém entenda, eu não preciso de ninguém para perdoar, eu só preciso de você. Neste mundo, você é o único que me faz querer viver. Essa frase fez Regina começar a chorar e se jogou em seu colo. Pela primeira vez em dias, ela gritou alto, não mais reprimida, não mais forte. Ela chorou como uma criança, como uma mulher que foi encurralada até o fim. Nos braços de Josué, ela soluçou. Se houver uma próxima vida, eu só quero ser uma pessoa normal, amar as pessoas comuns, não viver assim. Josué a apertou com força, enterrando a cabeça no cabelo bagunçado da tempestade. Não há necessidade da próxima vida, esta vida está bem. Eu vou te levar embora. Viveremos como marido e mulher de verdade,
onde ninguém sabe quem somos. 2 semanas depois, eles se mudaram, sem aviso, ninguém os despediu. O velho quarto de motel ainda cheirava a óleo de vento, o cobertor fino ainda estava dobrado na cama e havia apenas uma carta manuscrita para a estalajadeira, instruindo-a a verificar o cronograma de pagamento. Josué e Regina pegaram um carro para a capital, Mogadíscio, uma metrópole muito maior e mais movimentada do que a cidade somali. Lá, ninguém sabia quem eram, ninguém perguntava sobre o passado, ninguém ligava para sua madrasta ou mencionava o nome do Sr. Evaristo. Eles alugaram um quarto menor que o antigo. O quarto está localizado no fundo da área de trabalho perto da estação de ônibus. Todas as manhãs, Regina trabalha como padeira em uma pequena loja no mercado. Josué pede para carregar para um armazém próximo ao porto. Eles vivem frugalmente, silenciosamente como 2 ventos perdidos, mas não se atrevem a parar. À noite, eles vão para casa, cozinham uma refeição simples juntos, comem juntos ao som do ventilador e do som da televisão do vizinho ecoando pela parede. Ninguém falou sobre a velha história, não falou sobre o Sr. Filinto, não falou sobre a vila de Tanoa, mas em seus corações, ambos sabiam que, não importa o quão longe fossem, o arranhão em seus corações nunca cicatrizaria completamente. Um dia, enquanto ia ao mercado, Regina de repente chamou a atenção de uma velha que estava olhando para ela. Essa pessoa parece um morador das terras baixas, vestido em uma área rural, andando devagar, carregando vegetais na mão. Ela não disse nada, apenas olhou para ele e se virou. Regina voltou e contou a Josué. Os dois se entreolharam, ninguém falou, mas todos entenderam. Não importa o quanto você tente esconder, os olhos do mundo estão sempre à espreita em algum lugar. Josué suspirou, deitou-se, puxando-a para o colo. Enquanto eu estiver com você, posso suportar tudo. Regina pressionou a bochecha contra o peito dele, ouvindo o som de seu coração batendo forte como uma promessa tácita. A capital de Mogadíscio não é próspera, mas nos bairros de trabalho ao longo da estação de ônibus, é lotada, apertada e úmida. Foi lá que Josué e Regina começaram suas vidas fingindo ser pessoas normais. Eles alugaram um pequeno sótão em um telhado de ferro corrugado, quente, mas discreto o suficiente. No dia do trabalho, à noite, tranque a porta, apague as luzes mais cedo. Não fale com ninguém, não interaja com os vizinhos. Os dois vivem como 2 fantasmas rastejando no meio do fluxo de pessoas que ninguém percebe. Mas Regina começou a ficar cansada, não por causa da miséria ou por causa do quarto apertado, mas por causa do medo constante. Uma noite, ela se assustou ao acordar de um pesadelo, todos ao redor apontando. Eles apontaram diretamente para o rosto dela e gritaram: "A madrasta dorme com o marido, seu bastardo sem vergonha." Josué acorda, abraça-a, acalma-a como uma criança. Ele acariciou o cabelo e sussurrou em seu ouvido: "Está tudo bem, ninguém vai me encontrar, estou aqui." Regina o abraçou com força, lágrimas escorrendo, mas sem responder. Ela não acredita mais na palavra paz. Ela vive da existência de Josué, o homem que ela não deveria ter amado, mas que também é o único que a faz se sentir mulher. Com o passar do tempo, eles viveram assim por quase meio ano. Uma tarde, Regina estava vendendo bolos quando um cliente de meia-idade perguntou baixinho: "Ei, você é Regina, a esposa do Sr. Evaristo em Juba?" Regina ficou atordoada, foi para casa e contou a Josué. Ele resmungou: "Eles ainda percebem, embora eu tenha viajado até aqui." Regina disse suavemente: "Eu não deveria ir de novo." Josué sentou-se ao lado dela por um longo tempo, sua mão apertando a mão fina. Seu coração também estava cansado, não por arrependimento, mas por piedade. Amo Regina, a mulher que desistiu de tudo, honra, juventude e futuro para ir com ele até aqui. Na manhã seguinte, eles saíram do trabalho e sentaram-se em seus quartos de manhã à noite. À noite, quando a capital estava iluminada, Josué perguntou: "Se eu sair de novo, você virá comigo?" Regina olhou para ele por um longo tempo, então acenou com a cabeça levemente como se estivesse respirando. "Contanto que você não me deixe." Josué se abaixou e beijou sua testa levemente. Naquele beijo havia uma promessa silenciosa. Pela última vez, se eles tivessem que deixar este mundo, eles o fariam juntos. 3 dias depois, eles fizeram as malas novamente. Desta vez, não houve necessidade de escrever uma carta, ninguém deixou uma mensagem. Eles caminharam como 2 homens acostumados a fugir, rápidos, silenciosos e sem voltar atrás. O ônibus noturno saiu da estação rodoviária de Nokki, os dois sentaram-se na última fila, mala sob os pés,
os olhos olhando para a porta de vidro embaçada. Ninguém pergunta um ao outro para onde está indo, ninguém precisa saber qual é o destino, apenas uma coisa é certa. Eles estão deixando tudo para trás, nomes, cidades natais, identidades, para viver uma vida sem luz. Mas há um sentimento errado. O tipo de afeto que a sociedade considera sujo, mas para eles é a única coisa que os faz existir. O ônibus rasteja pela noite como uma cobra cansada rastejando por cada curva enfumaçada. Josué encostou a cabeça na porta de vidro, os olhos olhando para fora, a mão ainda segurando a mão de Regina. Ela se apoiou em seu ombro, respirando uniformemente, mas profundamente, como se tentasse segurar a última paz frágil no meio de um destino desconhecido. Lá fora, as luzes da rua gradualmente recuaram e desapareceram, deixando apenas a noite espessa ao redor. Josué e Regina param em uma pequena cidade na periferia da capital da província, que nunca apareceu no mapa de suas memórias. Eles alugaram um antigo quarto da quarta série atrás de uma oficina de conserto de motocicletas. O proprietário é um velho que não se importa com quase nada além do aluguel mensal. Isso os faz se sentir tranquilos. Regina trabalha como cozinheira em um restaurante casual e Josué trabalha como carregador em um mercado atacadista. O trabalho é pesado, o salário é pequeno, mas para eles, o silêncio é suficiente. Eles viviam como duas sombras, ninguém sabia seus nomes, ninguém o chamava por nenhum nome. Josué agora chama Regina de você, e ela só o chama pelo primeiro nome. Todos os vestígios de madrastas e enteados foram enterrados profundamente, armazenados no compartimento mais escuro da alma. Ninguém os lembra, ninguém os lembra. Mas às vezes, durante o sono, Regina ainda se assustava e dizia: Josué, não vá. Ele acordou, abraçou-a com força e sussurrou: você está aqui. Nesses momentos, eles não são mais pessoas erradas, não são mais pecadores. Eles eram apenas duas pessoas solitárias em um mundo que não lhes pertencia, tentando manter o pouco de afeto que lhes restava. Meses se passaram e então as estações mudaram. A pequena cidade estava imersa na estação chuvosa. Todos os dias o telhado de ferro corrugado estava encharcado e a água da chuva vazava pelas rachaduras do teto. Regina costumava sentar-se perto da janela observando as gotas de água fluírem em riachos, seus olhos dilatando como se ela estivesse tentando olhar para trás para a vida atrás dela. Josué ainda vai trabalhar regularmente, chega cedo em casa e a sopa é simples, mas sempre quente o suficiente. Um dia, enquanto lavava a louça, Regina perguntou: se um dia as pessoas descobrirem tudo isso, você vai se arrepender? Josué largou a xícara, enxugou as mãos e veio até ela. Ele a abraçou por trás. Não, só vou me arrepender se você não concordar em ir comigo naquele dia. Regina apenas sorriu fracamente, não era exatamente divertido, mas como uma forma de aceitar que não importa o quanto a vida os enterrou, eles ainda escolheram segurar as mãos um do outro e afundar, em vez de soltar as mãos para desembarcar e perder um ao outro para sempre. Alguns meses depois, um homem estranho parou no restaurante onde Regina trabalhava. Ele terminou de comer, levantou-se e olhou para ela por um longo tempo antes de perguntar: você mora aqui há muito tempo? Parece familiar. Regina ficou atordoada, com as mãos tremendo levemente, mas então sorriu e respondeu suavemente: sim, estou acordada, vou ficar na pousada, as pessoas lá embaixo. O homem acenou com a cabeça e foi embora. Mas Regina sabia que a sombra do passado nunca havia se soltado. Não importa onde ela se escondesse, não importa o quão silenciosamente ela vivesse, ainda poderia haver um certo olho que a reconhecesse entre milhares de estranhos. Naquela noite, ela não comeu, sentou-se com o travesseiro na janela, observando a chuva cair. Josué sentou-se ao lado dela, em silêncio, e então Regina disse: ou eu vou continuar, de novo. Uma última vez. Josué olhou para ela por muito, muito tempo e depois acenou com a cabeça. Ninguém sabe para onde eles foram depois disso. O quarto de motel foi devolvido após uma noite de chuva forte. No velho tapete, ainda havia um leve cheiro de massa de bolo e um amassado impresso com a imagem de duas pessoas que costumavam se abraçar para dormir durante os meses temporários. O estalajadeiro disse que no dia anterior eles estavam normais, sem dizer nada, mas na manhã seguinte, eles desapareceram como se nunca tivessem existido. Sem nome, sem número de telefone, ninguém conhecia sua cidade natal ou parentes, apenas um pedaço de papel embaixo do vaso de plantas em frente à porta, e apressadamente escreveu alguns rabiscos. Se tivéssemos que viver em silêncio para nos mantermos, escolheríamos viver em silêncio pelo resto de nossas vidas. Desde então, ninguém mais ouviu falar do casal. Algumas pessoas dizem que eles sobem para as montanhas,
alguns rumores de que eles vão para a fronteira. Há também pessoas que afirmam tê-los visto pedalando ao longo da rodovia nacional. Ninguém sabe a coisa real. Havia apenas chuvas, pousadas pobres, pequenos recantos de restaurantes no meio de uma correria de pessoas. Ocasionalmente, um casal quieto aparece, sem nome, sem passado. Eles se sentaram juntos como se não houvesse mais ninguém no mundo. E se alguém perguntasse, o que você e a irmã são? Eles apenas sorririam levemente e depois se afastariam de mãos dadas. Eles escolheram viver no escuro, na fuga implacável, apenas para manter o sentimento tabu que chamavam de razão da vida. Mas esse amor ambivalente é realmente felicidade ou apenas uma tragédia que dura por toda a eternidade? O que você acha da escolha de Regina e Josué? A escolha de Regina e Josué é uma história complexa, entrelaçada entre amor, moralidade e pressão social. Eles escolheram ser fiéis aos seus sentimentos, apesar dos duros preconceitos da sociedade e das barreiras morais sobre a relação madrasta-enteado. Seu amor, embora sincero, é considerado tabu, empurrando-os para um caminho implacável de fuga, abandonando sua identidade, pátria e passado para proteger a única coisa que resta, sua afeição pelo outro. Do ponto de vista emocional, sua escolha representa coragem e desespero. Eles estão dispostos a sacrificar tudo, honra, estabilidade e aceitação social, para estarem juntos. Isso mostra o poder do amor, mas também expõe a solidão e a dor de ter que viver em evitação. No entanto, do ponto de vista social e moral, o relacionamento deles levanta questões sobre os limites do amor e da responsabilidade pelos valores da comunidade. Eles enfrentam o julgamento não apenas de pessoas de fora, mas também com suas próprias consciências, como Regina certa vez se referiu à sua consciência e seu pai. Isso é felicidade ou tragédia? Provavelmente ambos. Sua felicidade vem de ser fiel aos seus sentimentos, mas ao custo do isolamento e do medo constante. A tragédia não está apenas na fuga, mas também na incapacidade de encontrar um lugar que realmente lhes pertença. Sua escolha é uma troca, agarrar-se ao amor desistindo do mundo, mas ainda se apega a ele, através de seus olhos, sussurros e sombras do passado. Pessoalmente, não julgo o certo do errado, porque o amor deles, por mais contrário que seja, é a verdade deles. No entanto, essa história nos faz refletir sobre como a sociedade molda e limita as emoções humanas, bem como a força e a fragilidade das escolhas pessoais diante da pressão da comunidade. O que você acha dessa história? Existe alguma outra maneira de Regina e Josué viverem suas vidas de verdade, sem ter que pagar o preço da solidão e da fuga? Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.